Conversamos agora com a professora Raquel Bertol, que lança o livro Trincheiras da Crítica Literária, o crítico José Veríssimo nos circuitos jornalísticos da Belle Époque Carioca, editora Circuito e apoio da FAPERJ. Professora Raquel, fale-me um pouco sobre o que você faz, né, sua profissão, onde você leciona e também o que trata esse livro. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, muito obrigada. Eu sou professora na Universidade Federal Fluminense, no programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano, e tenho doutorado em Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no PPG-Com da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma especialização na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Esse meu livro, ele nasce justamente um pouco também da minha trajetória pregressa antes de ser professora, que eu fui por muitos anos jornalista e trabalhei na área de livros e literatura, em grandes jornais, acompanhando, né, o dia a dia da vida literária, digamos. E a partir daí eu comecei a ter uma série de curiosidades sobre o tema e eu pensei em falar sobre a questão da crítica literária, estudar essa questão da crítica literária no jornal. Então, assim, é um tema pouco abordado na comunicação, o título até talvez possa causar um estranhamento para a área de comunicação, mas a crítica literária, ela era uma instância de muita importância nos jornais, nos circuitos culturais e comunicativos do século XIX, início do século XX, até meados do século XX. Então, esse meu trabalho, ele tem um cunho histórico. Minha intenção era até estudar dois tempos da crítica literária, inicialmente, que seria o primeiro crítico do jornal Correio da Manhã, que é o José Veríssimo, e praticamente o último crítico do Correio da Manhã, que é o Álvaro Lins, né, que nos anos 40, ele, como disse Carlos Drummond de Andrade, quando o Álvaro Lins morreu, disse que ele era o imperador da crítica literária no Brasil, que o que ele falava se tornava uma lei quase, né? Então, assim, que os escritores respeitavam muito aquela voz. Álvaro Lins se inspira muito na trajetória do José Veríssimo por muitos fatores, muitos caminhos. E aí eu comecei, então, a pesquisa por José Veríssimo. Só que quando eu comecei essa pesquisa por José Veríssimo, eu acabei ficando no José Veríssimo, porque eu descobri um vasto universo inexplorado do ponto de vista comunicacional, da história da imprensa e para a compreensão de vários processos que se referem também ao jornalismo, à história do jornalismo e dos fenômenos comunicacionais. Então, eu, quando passei um tempo na Universidade de Princeton, eu acabei tive acesso a alguns acervos, alguns arquivos, né? Esse é um livro que se baseia muito em trabalho de arquivo e para mim foi muito importante ir à Universidade Católica da América, onde é mantido o acervo do diplomata Manuel de Oliveira Lima. E o José Veríssimo se correspondeu com Manuel de Oliveira Lima por praticamente 2 décadas, uma vastíssima correspondência com 1000 páginas manuscritas. Eu tive que ir 2 vezes lá para fotografar esse material, que é inédito. Eu transcrevi todo ele. Só encontrei, quando eu fiz esse meu livro, só vi uma tese que citava alguma coisa daquele material, mas era uma tese que tratava de um tema bastante diferente da questão da literatura, porque o Veríssimo, ele é uma pessoa que transitou por muitos universos, ele é natural do Pará, de Belém. Então, assim, ele antes de se mudar para o Rio de Janeiro em 1891, ele fundou uma revista chamada Revista Amazônia. Enfim, então ele tratava também de temas locais, de etnografia, né? Como os intelectuais todos desse início da República não tinham limitações, né, disciplinares no seu pensamento. Então, Veríssimo, ele tratava da questão dos índios. Então, assim, as pesquisas a respeito dele são atravessadas por temas diversos. Mas, então, lá eu encontrei esse acervo de 1000 páginas que ele falava da vida literária do Rio de Janeiro, da vida literária dele como jornalista, ele que também foi educador, professor do Pedro II, autor de uma obra clássica que se chama A Educação Nacional, que ele lançou em 1890, ainda no Pará, antes de vir para o Rio, que foi o ingresso dele na capital. E chegando na capital, ele vai logo trabalhar no Jornal do Brasil, em 1891, ele que era republicano, mas ele
se junta na redação aos monarquistas, como Joaquim Nabuco, ilustre monarquista, que trabalhou muito, né, pelo fim da escravidão, mas que era monarquista, e José Veríssimo, mesmo sendo republicano, se une a eles na crítica que eles faziam à República que nascia. Começava ali a trajetória dele, então, na imprensa da capital, a trajetória dele como crítico. Ele vai, no Jornal do Brasil, ele vai achar o caminho dele de crítico. Ali ele faz uma crítica, digamos, a mais importante nesse período, que é a crítica ao Quincas Borba, o romance de Machado de Assis. Ele se torna, então, já tinha encontrado Machado antes de chegar à capital, etc., se correspondido, né, com Machado antes, mas ele se torna o principal crítico em vida da obra de Machado de Assis, grande amigo de Machado de Assis, e essa é uma das questões da trajetória dele, assim, muito interessantes, das muitas questões, e ele... Então, esse meu livro vai abordar a trajetória dele como homem de imprensa, nessa simbiose que eles se chamavam, né? Homem de imprensa e homem de letras, né? Então, ele se dizia também jornalista, ele era um jornalista e ele era um crítico muito requisitado. Então, ele vai praticamente abrir as 3 primeiras décadas da República trabalhando em jornais oposicionistas nos primeiros dias desses jornais. Então, ele é chamado para contribuir para a consolidação desses periódicos. Então, o Jornal do Brasil, em 1891, Correio da Manhã, em 1901, e o Imparcial, em 1912. Ele morre em 1916. No meio do caminho, entre o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, ele recria a Revista Brasileira, em sua 3ª ou 4ª versão, de acordo com a historiografia, né? O próprio Veríssimo dizia, tem um número da Revista Brasileira ao longo do século XIX, né? Que teve poucas edições, então existe uma polêmica se era a 3ª ou 4ª vida da Revista Brasileira, mas essa publicação ela se torna central para a vida cultural, o movimento dos intelectuais no fim do século. Ele é uma revista que eu encontrei também documentos inéditos a respeito, tem muitos documentos inéditos, eu encontrei recibos ali que mostram que essa revista foi criada por um crowdfunding oitocentista com o apoio dos amigos de Machado e de toda a intelectualidade, e é ali dentro, isso é conhecido, né? Mas é ali dentro que vai nascer, dentro da redação da Revista Brasileira, que vai nascer a Academia Brasileira de Letras, em 1897. José Veríssimo é um dos fundadores da ABL, e a gente entende melhor todo o movimento dos intelectuais no fim do século a partir dessa movimentação, desse engajamento, que foi realmente o engajamento dos intelectuais nessa publicação que ele recriou em 1895. Ele se torna, então, um gerente executivo. No primeiro ano, ela tem o apoio de uma editora. No segundo ano, ele fica à frente da publicação e conta com esse engajamento. Então, esse é um momento muito importante para a intelectualidade no Brasil. Digamos que um movimento tão agregador da intelectualidade só vai acontecer depois, em 1922, digamos, no modernismo, um outro movimento. Esse movimento ali, de 1895, 1897, é o que leva ali à criação da ABL. Então, assim, eu trago dados que vão mostrar quem é esse Veríssimo que as pessoas não conhecem, esse Veríssimo homem de imprensa, esse Veríssimo que atua nas redações. Ele, então, trabalhou também no Jornal do Comércio, ele foi um crítico importantíssimo do Jornal do Comércio na virada do século, o Jornal do Comércio, que era o principal jornal da época. Então, assim, ali ele com a Revista Brasileira, ele consegue ter muito prestígio naquele momento, e com o Jornal do Comércio ele aprofunda isso. Então, assim, ele tem 3 críticos que são considerados até dentro da história da literatura, os fundadores, digamos, da crítica literária no Brasil. Um deles é José Veríssimo, o outro é Araripe Júnior e o outro é Silvio Romero. Então, essa é uma história conhecida, mas desses 3, Veríssimo é o homem que mais atua na imprensa. Então, os escritores contam com ele nas críticas do dia a dia, para o bem e para o mal, porque ele costumava ser bastante sincero, digamos, nas críticas dele. Então, assim, um autor que ele considerava como ápice da literatura brasileira, a quem ele dedica o livro pelo qual ele também é bastante conhecido, que é a História da Literatura Brasileira, é Machado de Assis. Ele, então, previa que Machado seria o grande autor da literatura brasileira. Dali a 100 anos estaríamos falando muito mais dele do que ele era falado no tempo dele. Ele trabalhou muito pela memória de Machado, mas a visão dele de literatura era muito
inclusive a visão do que seria literatura era muito colada com digamos, ele era parceiro de Machado, embora ele também tivesse outras frentes de ação. Ele trabalhou muito, por exemplo, pela integração do Brasil com a América Latina, isso nos periódicos, né, por múltiplas ações, escrevia, trazia autores latino-americanos de muitas frentes. Ele também foi, assim, de alguns feitos importantes, acho de dizer, ele foi responsável por consagrar Euclides da Cunha com a primeira crítica dos sertões da imprensa, ele que ajudou Euclides a publicar a obra, apresentando o autor aos editores. Essa crítica teve um impacto enorme e também foi um importante incentivador de Lima Barreto. A minha pesquisa vai mostrar isso, essa relação dele com Lima Barreto, como que o próprio Lima Barreto homenageia Veríssimo quando ele morre. Uma edição nova que ele fez do Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, que tinha sido o primeiro romance dele. Então, esse é um pouco o que eu trago aqui. Eu busquei escrever um livro que é de pesquisa, que traz muitos documentos, muito arquivo, mas que pode ser lido por todos, eu acredito, que se interessam pela vida literária, nossa história literária, jornalística e cultural. Então, Veríssimo foi esse homem que lutou muito pela nossa cultura. Ele queria que o Brasil fosse um país de pessoas que soubessem ler, que soubessem criticar, tivesse um posicionamento cultural firme, e então eu fico feliz de participar um pouquinho também dessa causa dele e dessa causa que foi a causa dessa geração deles.